oportunidade, né, meus irmãos, de estarmos na casa do Senhor, né? Como eu sempre digo, né, muitos gostariam de estarem aqui, né, mas os ferrolhos já se trancaram, as portas já se fecharam, já desceram na sepultura, né? E a Bíblia diz que somente os vivos te louvam, como nessa noite eu faço, né? Então, somente os vivos, aqueles que estão vivos podem louvarem a Deus, aqueles que descem a cova, a sepultura, não pode mais, né, meus irmãos? Então, por isso que Isaías 55, 6, né, buscai o Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Então, é hora de nós buscarmos ao Senhor, de nós aproveitarmos a oportunidade, né? Então, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre oportunidade, meus irmãos, né? Uma palavra que está em Lucas, capítulo 10, né, que fala da Marta e Maria, amém? Lucas 10, 38 ao 42 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria, agitada de um lado para outro, ocupada com muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, e mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos desse de estarmos nessa noite aos teus pés, ó meu Deus. Aqui está, ó meu Deus, em nome de Jesus, a tua igreja, assim como Maria, ela está aos teus pés nesse momento para ouvir os ensinamentos. Fala conosco nessa noite, por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Então, uma passagem bem clara, bem conhecida, né? Aonde que Jesus chegou na casa de Marta e Maria, né? E a Bíblia diz que Marta, ocupada de um lado para o outro, ocupada com muitos afazeres, né? E Maria, ela aproveitou aquela oportunidade que o mestre estava na casa dela e ficou aos pés de Jesus para ouvir-lhes os ensinamentos. E é isso, meus irmãos, muitas vezes estamos assim como Marta, agitada de um lado para o outro, ocupado com tantas as coisas, e perdemos a melhor parte, perdemos a oportunidade de estarmos aos pés de Jesus. Muitas vezes nos entretemos com tantas coisas, como diz na parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está aqui no mesmo Lucas. Essa semana eu estava lendo ela, deixa eu ver onde é que ela está aqui, no Lucas 8, né? Depois você pode ler em casa se você quiser. Fala que o semeador saiu a semear, né? Uma semente caiu na beira do caminho, então simbolizando aquela pessoa que ela ouviu a palavra, mas ela não creu na palavra. O inimigo, Satanás, veio rapidamente e roubou-lhe a palavra, né? E depois fala que outra semente caiu entre as pedras, mas simbolizando aquela pessoa que ela ouviu, ela creu por um período de tempo, mas as lutas, os problemas, as adversidades do dia a dia sufocaram e aquela semente morreu. E aquela outra semente que caiu entre os espinhos simboliza a pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que os espinhos cresceram junto. Está falando, as fascinações desse mundo roubaram-lhe a palavra, né? Então, quantas coisas o mundo hoje nos atrai e rouba-lhe a palavra, rouba-lhe
faltou-lhe a comunhão e as pessoas deixam o caminho do Senhor. Mas a Bíblia diz que há uma semente que ela caiu na boa terra, né? Simbolizando aquele que ouve, guarda e pratica a palavra de Deus. E ele produziu a 30, 60 e a 100 por um. Então, meus irmãos, temos que permanecer no caminho do Senhor, né? Temos que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, como foi pregado nesse dia sobre o Efésios 6, né? Qual que é o segredo para nós permanecer no caminho do Senhor? É estar aos pés de Jesus, né? Revestidos do seu poder, né? Para isso temos que permanecer, continuar, meus irmãos, assim como essa mulher. Jesus diz que Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Cada um de vocês, meus irmãos, nessa noite, escolheu a boa parte, né? Cada um de nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós escolhemos a boa parte. Qual é? Estar aos pés de Jesus, né? Ouvindo-lhes os ensinamentos, né? Jesus está aqui nesse lugar, nessa noite. A palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio de vós. Então tenha certeza no seu coração, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você está aos pés de Jesus para ouvir-lhes os ensinamentos. Então aproveite essa oportunidade, né, para ouvir o Senhor falar conosco. Fale no seu coração: Senhor, fala, continue a falar no meu coração. Eu estou aqui, estou a ouvir os seus ensinamentos, né? Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer, assim como Maria, pois escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? O provérbio 16 diz que há caminhos ao homem que parece bom, mas no final são caminhos de morte, né? Parece bom, meus irmãos, mas no final são caminhos de morte, né? Como diz Coríntios, né? Não é de se admirar que o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, né? Então, como diz João 8,44, Satanás, ele é o pai da mentira, né? Então, ele é o enganador, como diz João 10,10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? E Jesus: e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, né? Então, nós não podemos nunca desprezar, meus irmãos, Satanás. Nós temos um adversário, né? A Bíblia diz que Satanás, ele é o nosso adversário. Não podemos desprezar isso, né? Mas não podemos ter medo também. Temos que ficar aos pés de Cristo, temos que debaixo da proteção de Cristo, como diz o Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então, as bênçãos é para aquele que guarda a palavra do Senhor Jesus. Aquele que ama o Senhor Jesus, o nosso Deus o guarda, e o maligno não toca, né? Quem é que ama a Cristo? É aquele que guarda os seus mandamentos, né? João 14,23: aquele que me ama é aquele que guarda meus mandamentos. Meu Pai o amará, viremos a Ele e faremos morada, né? Então, o que o Senhor Jesus requer de nós? Requer que nós tenhamos prioridade na nossa vida. Qual é a prioridade que nós temos que ter na nossa vida? É Jesus, é estar aos pés de Jesus. Isso que quer dizer, né? É isso que Jesus requer, né? Maria, por exemplo, escolheu a boa parte. Ela estaria ali aos pés de Jesus. Depois ela poderia ir fazer um almoço para Jesus, assim como Marta, né? Marta inverteu as coisas, né? Primeiro, um exemplo, talvez a intenção dela fosse boa também, né? Com certeza, elas eram amigas de Jesus, né? A intenção dela era boa, mas ela priorizou a obra primeiro, né? E não, meus irmãos, nós temos que priorizar, a primeira coisa, a presença, a comunhão, a intimidade, estar aos pés de Cristo, né? Prioridade. Por isso que o Mateus 6,24 diante fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, quando aqui é a vez de comer, beber. Veja os passarinhos, eles não plantam, eles não guardam celeiro, Deus alimenta todos eles. E daí depois Jesus dá um puxão de orelha, né? Homens de pequena fé, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscar Jesus em primeiro lugar, Jesus sabe que nós vamos precisar nos alimentar. Um
um lugar para nós morar. E Jesus dá uma comparação bem simples, diz assim, veja os passarinhos, eles não plantam, eles não guardam celeiro, e eu os alimento, eu cuido deles, né? Imagina se Jesus cuida de um passarinho, né? De um lírio do campo, que nem Salomão, o homem mais rico, se vestiu como um deles, né? E imagina se Deus não vai cuidar de nós, que somos filhos de Deus, né? Então Deus cuida de nós, mas para isso, meus irmãos, temos que fazer a coisa certa. Qual é que é? Assim como Maria, né? Duas mulheres, Marta, Maria, duas amigas de Jesus, né? Mas uma priorizou Jesus, né? Está aos pés de Jesus. Jesus diz assim, esta escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado, né? A palavra de Deus, né? A comunhão com Cristo ninguém nos tira, né? João 10 diz, Jesus diz que eu dou a minha vida por as ovelhas, né? E ninguém as arrebata da minha mão, né? Jesus deu a vida dele por nós, ninguém arrebata das mãos de Cristo, né? Então há uma recompensa para nós priorizarmos, irmãos, termos prioridade na nossa vida, né? Então nessa noite, ao você sair por aquela porta, né, que fique bem claro no seu coração, né, qual a mensagem que foi pregada, e ao longo da semana fica meditando, né? Não adianta nós virmos no culto, né, e sairmos daqui e esquecermos a mensagem, né? Eu fui no culto e Deus falou comigo por intermédio da sua palavra, que eu tenho que estar aos pés de Jesus, né? Que assim como Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Está falando da salvação, né? Aquele que está aos pés do Senhor Jesus Cristo, né? Ele escolheu a boa parte, ele será salvo, é a melhor parte. A salvação ninguém tira de nós, meus irmãos. Jesus diz, eu lhe dou a vida eterna e ninguém as arrebata da minha mão, né? Ninguém tira nós das mãos de Cristo, né? Então basta, meus irmãos, nós priorizarmos. Vamos ver uma palavra que está aqui, né, no Lucas 9, quando Jesus ele deu ordem para os seus discípulos para pregarem a palavra. Ele diz assim, Lucas 9, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhe, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda parte. Amém, meus irmãos? Jesus deu ordem para seus discípulos para que fossem, expulsassem demônios, curassem enfermos. Jesus deu poder e autoridade a eles e disse que aquelas casas que recebessem Jesus, eles ficassem naquela casa, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas se chegassem em alguma casa e não recebessem os enviados do Senhor, os discípulos, que quando eles saíssem daquela cidade, eles batessem até os pés, para que o pó daquele lugar não se apegasse a eles, né? Um símbolo de testemunho contra eles, né? Então, naquele dia, Jesus vai lembrar que eles tiveram uma oportunidade, né? Mas recusaram. Então, meus irmãos, não podemos recusar, como diz o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Temos que vir na casa do Senhor com alegria, né? Nós somos privilegiados, meus irmãos. Quantas pessoas dariam tudo para estar aqui, mas estão no hospital, respirando por um aparelho, estão com câncer em estado terminal, não pode sair, muitos não podem sair de casa, muitos estão lá num presídio, muitos estão num asilo, como a gente visita os asilos, igual de meia ver a ansiedade que eles têm de estarem na casa do Senhor, mas não pode, né? Então, nós que podemos, né, temos que aproveitar essa oportunidade e dar graças a Deus. Senhor, eu tenho minhas pernas para caminhar, eu posso abrir a minha boca, louvar, glorificar, exaltar, né? Eu posso ir à tua casa. Obrigado pelas oportunidades, não deixa eu desprezar a oportunidade, né?
não deixam ser atraídos pelos atrativos desse mundo, né? Como falou na parábola do semeador, né? Atraídos pelas fascinações, pelas riquezas, pelos deleites dessa vida, né? Muitos foram sufocados, né? Então, que Jesus não nos deixe nós sermos enganados por esse mundo, mas que Ele nos dê força, coragem, amor a Deus, né? Para nós estarmos aos pés dele, né? Por isso que eu sempre oro na minha oração, que Deus encha meu coração de amor, meus irmãos, né? Eu acredito que é o pedido máximo que uma pessoa pode pedir a Deus, o amor, né? Porque aquele que tem o amor, ele ama a Deus acima de todas as coisas, e quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele ama o próximo como a si mesmo, né? Temos o dom máximo, né? E fazendo isso, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo, nós guardamos os mandamentos do Senhor, né? Mas se nós não tivermos amor a Deus, nós não conseguimos cumprir os mandamentos. Se nós não conseguimos priorizar Deus como primeiro lugar na nossa vida, né? Então, Jesus é prioridade na nossa vida, né? Vamos ver se temos mais algum exemplo por aqui, no Lucas. Vamos ver. No Lucas 9:46, Jesus dá uma lição de humildade. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou junto a si e lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Uma missão de humildade, meu irmão. Quem recebeu uma criança, né, em nome do Senhor Jesus, Jesus diz que recebe o próprio Senhor Jesus, né? E quem recebe Cristo, recebe ao Pai, né? Então sejam humildes, sejam inocentes como uma criança, né? Tenham um coração puro. É isso que o Senhor Jesus Ele está dizendo para nós. Vamos ver aqui no Lucas, onde eu estava lendo mesmo. Vamos ver aqui no mesmo Lucas 9, no versículo 51, diz assim, que teve um povo que não recebeu a Cristo. Diz assim: aconteceu que, se completados os dias em que devia ele ser assunto no céu, manifestou-lhe no semblante a intérpreta resolução de ir a Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito sou, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E seguiu para outro lado. Como o pastor falava do amor de Deus para conosco, né? Jesus estava em viagem, mandou os discípulos na frente preparar a hospedagem, vamos dizer assim, para ele, mas eles não receberam, não aceitaram Jesus naquela cidade, né? E daí voltam os discípulos bravos, né? Jesus, não nos receberam. O Senhor quer que nós oremos ao Pai, desça fogo do céu e mate eles, consuma eles? Jesus diz assim: não, vocês não estão entendendo, né? Eu não vim para matar as almas, eu não vim para destruir, mas eu vim para salvá-los. Então o objetivo de Cristo, qual é? Qual é a missão de Cristo? É nos salvar, né? E Ele veio e nos salvou, né? A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna, né? Então aquele que um dia ele ouviu a palavra da verdade, ele creu na palavra, ele foi selado com o Espírito Santo, ele é salvo. Nós podemos desfrutar da nossa salvação agora, né? Então vimos aí o amor de Deus, né? Até para com aqueles que não aceitam a Cristo, nós vimos até o amor de Deus para com eles, né? Não aceitaram, né?
Porque se Deus vai a ferro e fogo com nós, um exemplo, né? Nenhum de nós seria salvo. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,10 que todos pecaram, né? Então, está aí uma prova bem clara que ninguém seria salvo. Se todos pecaram, é todos, né? Deus veio, ama o mundo, né, de tal maneira que envia seu Filho com esse propósito, para nos salvar. E a todos aqueles que creem no sacrifício, eles são salvos, né, meus irmãos? Então, graças a Deus por isso, né, por o grande amor com que Deus nos amou. Então, nós vamos encontrar ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, muitas pessoas que elas vão crer em Jesus, elas vão entregar a sua vida, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, abandonarem a velha vida, né? Serem batizados para a remissão de pecados, e dali para frente uma nova vida com Cristo. Você vai encontrar muitas dessas pessoas, assim como todos esses que aqui estão nessa noite, assim como nossos irmãos que estão espalhados mundo afora, que professam a mesma fé. Eles creram, se arrependeram, se converteram, se batizaram e hoje andam com Cristo. Mas também muitas vezes vamos encontrar pessoas que elas não vão crer em Cristo, né? Aqui uma palavra bem clara, né? Jesus envia os seus discípulos prepararem o caminho. Ó, está chegando o mestre, né? Preparar lugar para a pousada para ele. Não receberam ele, né? Desprezaram a oportunidade. É isso que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que Deus deste a cada um de nós, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês nessa noite, né? Não despreze a oportunidade, né? Não deixe passar a oportunidade, né? Busque Jesus em primeiro lugar, assim como Maria. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém, meu irmão? Qual é a boa parte? Qual é a boa parte que Maria escolheu? Estar aos pés de Jesus. Como é que nós estamos aos pés de Jesus? Através da oração, através da leitura da palavra, da comunhão com Cristo, né? Não é somente quando estamos na igreja que é estar aos pés de Cristo. Nós devemos estar aos pés de Cristo a todo momento. Você está na parada de ônibus, você está andando pela rua, né? Em espírito você está orando, né? Você pode orar em espírito, né? Senhor, obrigado pela vida, pela saúde, né? Nesse Covid, quantas pessoas melhores que eu partiram, desceram à sepultura, né? Muitos com a salvação, muitos sem a salvação, muitos foram para um hospital e já foram entubados, já não voltaram mais, né? Pessoas saudáveis, pessoas com alimentação balanceada, alimentação boa, questão financeira, mais sábias que nós, né? Mas já não estão mais em nosso meio, né? Para onde que foi a alma delas, né? Então, Senhor, o Senhor me deu uma oportunidade, o Senhor me guardou. Isso é que eu consagro a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero viver todos os dias da minha vida para fazer a Tua vontade. Não deixa, Senhor, eu fazer a minha vontade. Nós vimos ali Marta querendo fazer a vontade dela, né? Marta queria ocupada, fazer as tarefas dela, né? Mas Maria não. Maria escolheu fazer a vontade de Cristo, né? Então, meus irmãos, é isso, saia bem claro no nosso coração nessa noite, que a prioridade da nossa vida é fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, né? É estar aos pés de Cristo, não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite em nome de Jesus. Guarda essa palavra, né? Jesus, ele é prioridade na nossa vida, né? Nós temos prioridade para tudo na nossa vida, né? Muitas vezes até de uma roupa, nós gostamos mais de uma, né? E priorizamos ela mais do que outra. Temos prioridade de alimento, temos prioridade de tantas coisas na vida, né? Mas a nossa prioridade número 1 deve ser Cristo na nossa vida. Assim como Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Amém? Deus abençoe a todos, uma abençoada noite em nome de